Fala, fiel, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais um corte do Jogo Aberto, da Band e do Sport Center da ESPN. Créditos e agradecimentos à Band e à ESPN. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora pro vídeo! Corinthians agora, a gente ouve então destaques do Corinthians, entre eles, claro, Thales Magno, 24 jogos, 6 gols, 3 assistências. Foi ele quem fez o gol ontem na vitória contra a Ponte. Era mucho riesgo para los atletas, tanto de Corinthians como de eles, era muito risco jogar assim. Intentamos jogar, posponer o jogo, mas foi impossível. Mas la verdad que corrimos un riesgo muy grande hoy. Los dos times, porque era imposible jugar. No se podía jugar fútbol, no es un espectáculo que el Paulista merece. Mas falaron que teníamos que jugar de cualquier jeito, jogamos, respondimos. Tranquilo não foi não, foi o que eu falei no intervalo de campo, não tinha condições nenhuma de jogo, mas não importa, qualquer jogo, em qualquer lugar a gente vai lutar pela vitória, vamos brigar pela vitória, e foi o que aconteceu. Naquele lance ali eu fui feliz pela poça, e aí tive uma boa finalização, então, mas não tinha condições nenhuma de ter jogo hoje. O Corinthians tem enfrentado, então, Tonhão, Antônio Chamorro tá conosco. O Corinthians, acho que como todo paulistano, tem enfrentado alagamentos. Pô, não fala isso não. Até quem não é paulistano, hein? Não fala isso não, Vamos falar de futebol. Mas de futebol, como a gente brincou, e de polo aquático, né, Tonhão? Tabela do Paulistão ano que vem vai ter o Paineiras, o Paulistano e o Pinheiros. E esses três já aparecem como favoritos. Que sorriso, hein? Jailson. Pois é, ontem eu também estava em São Bernardo, né, pro jogo do São Bernardo de Santos. Choveu muito, mas o gramado não estava como estava no Moisés Lucarelli, né? O jogo foi atrasado em quase 1 hora, então realmente não foi fácil e o jogo continuou em situações precárias, como bem citado pelo Emiliano e também pelo Thales Magno. Thales Magno, que chegou a 3 gols em 5 jogos nessa temporada, vem pedindo passagem até no considerado time titular, enquanto o Rodrigo Garro não tem condições de jogo. Então, o próprio Emiliano falou disso, o Ramon também durante a coletiva, que o Thales Magno, sim, vem pedindo passagem, está crescendo muito. Então, a gente pode pensar até num Thales Magno tendo mais opções como titular, ao lado de Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque. A dupla de Dias, né? Eles gostam muito do Ángel Romero, mas ele não tem rendido tanto, então acho que o Thales Magno nesse sentido vem ganhando espaço. Sobre o Rodrigo Garro também, o Emiliano falou sobre a situação dele, ele está com essa tendinopatia no joelho direito, que ainda não fez estrear na temporada, mas ele falou que ele vem evoluindo muito bem, não colocou um prazo para que ele estreie nessa temporada, mas ele fala que o Rodrigo Garro está assim numa crescente boa fisicamente, então a gente ainda não sabe quando ele pode jogar, mas vamos pensar que o Corinthians tem a pré-Libertadores, então acho que essa é a meta principal para que o Rodrigo Garro possa jogar. O Thales Magno também ele não vai participar do próximo jogo contra o Noroeste no sábado, porque ele viaja hoje ainda para os Estados Unidos para renovar o seu visto de trabalho. Ele está emprestado pelo New York City FC, então ele precisa a cada 6 meses ir até os Estados Unidos para provar que ele ainda é um jogador, que ele ainda precisa desse visto. Então ele viaja hoje e volta no sábado, então ele não joga contra a equipe do Noroeste aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians tem uma sequência muito pesada agora, né, nos próximos dias. Depois do jogo com o Noroeste no sábado, já na segunda-feira visita o Novo Horizontino e na quinta-feira faz o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Corinthians que não terá o Martínez também no sábado, ele foi expulso, um ponto de atenção que o próprio Ramon Dias citou na entrevista coletiva. Foi o 4º cartão amarelo do jogador em 5 jogos. E aí tem que pensar que ele levou o cartão amarelo no primeiro tempo ontem e depois foi expulso já na parte final, quando o Corinthians tinha o jogo quase controlado e quase levou o empate da Ponte Preta. Mas a vitória colocou o Corinthians 4 vitórias em 5 jogos e divide a liderança do Grupo A com o Mirassol, mas o Mirassol leva a melhor na questão de saldo de gols. Então o Corinthians está em segundo no grupo, mas está agora um pouco melhor na situação, se recuperou
da derrota para o São Paulo também em condições bem complicadas por causa da chuva, Bruno. Então, e aí, obrigado, viu, Tonhão? E aí o Emiliano reclamou e o Tonhão deu a resposta até, né? Porque ele tem razão. A condição do gramado era péssima, colocava em risco os jogadores. Mas aí por que o jogo não é adiado? Por causa da sequência que o Tonhão falou. Não tem calendário. Vai jogar no sábado, na segunda e na quinta contra o Palmeiras. Não tem calendário. Não tem como Se adiar. o jogo ontem vai ser quando? Não tem como adiar. Esse é o retrato. Não tem margem, vai ser assim até Exatamente. dezembro. Esse é o retrato do calendário do futebol brasileiro. Não tem. Por exemplo, acontece alguma... que infelizmente que nem aconteceu no ano passado. É verdade. A questão do Rio Grande do Sul, a CBF teve que se... E nem... Numa boa mesmo, não respeitou, inclusive, o que aconteceu. Essa que é a realidade. Também. Que os jogos não eram para acontecer da forma que aconteceu. Os jogos aconteceram porque não tinha margem para os times do Sul jogarem depois. Jogando fora de casa, tudo lá de ruim acontecendo, enfim. E os times acabaram tendo que jogar da mesma forma. Mas essa é a realidade do calendário do futebol brasileiro. Ontem, não tinha... Sério, eu comecei a assistir o jogo, chegou em determinado momento que eu falei, cara... E até que foram boas chances criadas, Sim, apesar do gramado, né? mas não era futebol. Não é. Sabe, você ter o prazer de parar pra assistir um jogo de futebol, ontem não era futebol, Era um bico pro alto. Tudo. Até na hora da transmissão foi muito bem. Eu não sei, eu não lembro quem tava agora na transmissão, mas enfim, nossos companheiros lá da TNT, na hora que falando, tá aparecendo o futebol americano. É você ir ganhando jarda. Vai ganhando jarda e você vai tentando levar o bloco do time pra frente. Isso. Enfim, e só pra destacar, terminando aqui pra passar pro Marra, esse cara aqui. Isso, 3 Porque gols com já. a ausência do Garro, os dias, né, como o Tonhão falou ali, o Coronado fazendo a meia, o Romero entrou até no clássico, o Romero entra antes do Thales Magno, o Thales Magno até achei um pouco a linguagem corporal ali dele meio chateada, até na hora que ele foi entrar já tardiamente. Pra mim, sem o Garro, ele que tinha que estar fazendo a função de camisa 10 com o Yuri Alberto e o Memphis na frente. Porque aí como as coisas todas estão ligadas, né? Como tinha que ganhar jardas, o Coronado não jogava. Certo? Com o gramado daquele jeito que tava. Sim. No intervalo, quando tem a substituição e entra o Charles, todo mundo imagina que é até para substituir o Martinez que tinha o cartão. Não é ele quem sai por conta do Coronado. E no final ele recebe o outro cartão e é expulso. Ainda continuando na questão da conta, estou tentando pensar aqui sem o Garro, porque as características são diferentes. Tá. Na verdade, assim, característica do Garro, o que assemelha mais mesmo acaba sendo o Coronado, mas não é assim, bem igual. É parecido, tanto que na temporada passada os dois jogaram juntos. Tem um elenco legal, né? Porque daqui a pouco volta, daqui a pouco não demora um tempo, mas volta o Bidon. E aí o Thales Magno pode se dar, se ele for um substituto do Garro, se ele jogar um pouco mais como um 10, ele pode se beneficiar da bola com mais qualidade vinda de Carrillo e Bidon, que são dois jogadores que fazem o trabalho sujo, de fazer falta, roubar a bola, dar carrinho e tal, mas são dois jogadores que especialmente fazem o trabalho limpo. Sim. Tem muita qualidade com a bola. Para mim, mais qualidade que o Martinez. Sim. E aí, para ele, que não é um 10 na essência, nunca foi um 10, sempre foi mais um atacante que pode cair pelo lado do campo, mas pode jogar. Inclusive, no início era ele e Marrone, né? No Vasco. Pode ser que ele receba a bola com mais qualidade e que tenha menos dificuldade para jogar de costas. Ele pode receber a bola já imaginando uma jogada. É mais pra frente, né? Porque por mais que ele esteja bem, e se todos estiverem bem, vai ser difícil ele ganhar posição no ataque, né? Do Memphis ou do Yuri. Por isso que eu tô falando que ele acho que ele pode ser utilizado um pouco para trás. Corinthians é o assunto, ganhou de 1-0 da Ponte Preta, um campo impraticável. Lá no Moisés Lucarelli estava bem difícil por causa da chuva. E o Thales Magno tirou aquele coelho da cartola, acreditou no lance e definiu o jogo. 3 pontos importantes para deixar o clássico de lado e agora pensar no final de semana e no Noroeste, Capelanes. Ontem você usou a palavra correta aqui, tá? O gramado impraticável e o próprio Thales Magno, que talvez tenha sido o grande personagem do jogo, ele deu uma entrevista no intervalo falando assim, cara, tinha tudo pra ser um jogo bacana, legal, tecnicamente falando, não dá pra jogar. Então acho que eu seria até, de certa forma, sei lá, covarde, injusto se eu fizesse qualquer análise criticando as duas equipes, porque a bola corria e ela parava. Pô, teve um lance dantesco
no começo do jogo que o Hugo pegou a bola, deu um tapa na frente, na lateral esquerda, a bola parou e deu um contra-ataque pra Ponte Preta. Mas aí... O próprio gol... O quê? Vai criticar o Hugo também. Não, Pelo amor de Deus, qual a culpa que o cara tem, velho? Mas aí falta inteligência pra fazer a leitura de como está o campo. Chico, mas o campo tava ruim, Chico, pra todo mundo. Colocasse o Depay lá ia ter dificuldade, que é um cara monstro tecnicamente falando. Mas não daria o tapa na bola e Foi passou preservado, provavelmente, Exato. por causa do gramado também. Com certeza. A minha questão aqui, em relação ao que eu vi do jogo ontem, as duas equipes com uma dificuldade gigantesca justamente por causa do mau tempo, do gramado, eu acho que eles poderiam até ter esperado mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, custava nada, já tá lá. Espera mais um pouquinho, tenta tirar, fazer uma varredura com a água pro lado e tentar jogar. O meu ponto de vista em relação ao Thales Magno, uma curiosidade, ele fez o 3º gol na temporada em 5 jogos, o mesmo número de gols que ele fez a temporada inteira passada desde que chegou. Esse jogador é muito interessante. Eu só lamento muito que esse jogador vai embora no meio do ano, porque eu acho que é uma insanidade o Corinthians cogitar a possibilidade de contratá-lo. A gente tá falando aí de mais de quê? 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Todo o respeito que ele merece. Aproveita o menino agora que depois ele vai embora. Dá pra dizer, Ulisses, que ele é uma espécie de 12º jogador nesse time titular aí, que daqui a pouquinho vai se apresentar mais vezes? demais hoje, hein? Brilhante. Estou resplandecente. Olha o olhar do pai. Deixa eu falar pro seu negócio. É o 10º. É isso. Ontem em Campinas, infelizmente, choveu demais também, né? Foi uma ajuda antes do jogo. A gente viu o gramado completamente encharcado, cheio de água, uma piscina. Mas o árbitro resolveu jogar e foi impraticável o jogo, né? Eu concordo com o Chico, algum jogador tem que ser inteligente. Ele sabe não tá a poça d'água, ele tá vendo, ele tá próximo, né? Então ele não vai rolar a bola, ele vai levantar essa bola para sair jogando, coisa que vários jogadores fizeram. Mas o Corinthians perdeu a chance de vencer a Ponte por 3-4-0. Perdeu gols incríveis. O gol mais perdido do jogo foi do Romero. O Yuri perdeu um, mas o Romero, cara... Não, sem sacanagem. Sabe por que ele não fez o gol? Ele achou que ele estava impedido. Não tem essa, faz o gol, depois vai ver. Depois deixa a arbitragem verificar. Ficou olhando pro Bandeira. Mas assim, não dá para você analisar taticamente nada. Um time alternativo até do Corinthians, não é? E conseguiu 3 pontos, que é o importante. O Corinthians, fora o clássico, que realmente o São Paulo fez um 3-1 com autoridade, Chico, mas ele tem vencido suas partidas. É um time que mesmo ainda sem a força total, fazendo essa dosagem, dando oportunidades, por exemplo, ontem o Pedro Raul nem relacionado foi. A gente até comentava sobre isso antes aqui do programa. E era jogo pra ele, tá? Porque aí aquela bola que chega, que você se impõe na defesa adversária e faz o gol. O Ulisses tá me julgando aqui, mas eu digo, pelo aspecto do gramado, você aposta em bola parada, em bola aérea, um cara que faz pivô. Você sabe que ele melhorou? O quê? Por quê? O Pedro Raul deu uma melhoradinha. O quê? Fez pivô no último jogo, tabelou bola, foi legal. Daqui a pouco tem que jogar, até se o Corinthians quiser negociá-lo, ele tem que mostrar alguma credencial. Se quiser negociá-lo, precisa negociá-lo. Mas assim, tem que jogar. Se não jogar, não vai negociar. Mas pra mim ontem o jogador que fez a leitura correta do campo foi Félix Torres. Por quê? Porque ontem era um jogo de rebatida. Não era um jogo para você sair jogando num passe curto. Tem um lance que é característico. Tem um contra-ataque da Ponte, ele antecipa o atacante da Ponte. Qualquer zagueiro ali recuaria pro goleiro. Aí a bola morre na poça, gera uma bagunça toda. O que ele faz? Ele joga pra lateral. O Félix Torres ganhou todos os duelos, todas as disputas. Por quê? Porque era um jogo de rebatida. O Igor Coronado, por que ele não conseguiu jogar? E mesmo assim, ainda no primeiro tempo, tentou uma bola longa e dá um passe maravilhoso pro Yuri Alberto no ponto futuro, porque não dava para conduzir a bola, então ele tentava uma bola longa. Assim, a análise técnica, tática do jogo ontem, ela inexiste. O Thales Magno se destaca por isso, porque ele dribla o zagueiro, a poça e tudo que vem. Não, ele levanta a bola, né? Ele não rola a bola. Ele vê que tem uma poça ali, ó. Ele faz o corte no zagueiro, ele para e levanta a bola. Ele levanta, a bola para, ele caixa. Pronto. Entendeu? Esse é o jogador inteligente, entendeu, Renata? Mas ele começou o ano muito bem, eu concordo com vocês. Ele é o destaque do Corinthians até agora e nas oportunidades que teve, aproveitou muito bem. Inclusive, eu comentei com vocês ontem até no nosso grupo que eu colocaria antes o Thales do que o Romero no Clássico de São Paulo. Sim. Acho que o Ramon até demorou para fazer isso. Sgarbi, o Corinthians, independentemente dessa vitória que você comemorou muito do São Paulo no Clássico, para você tá bem encaminhado, promete para essa temporada, olhando até agora o que foi apresentado? Tá. Tirando qualquer brincadeira que a gente brinca muito aqui de lado, é lógico que tá. É um Corinthians que no ano passado termina em alta e esse ano também. É difícil fugir do que falaram meus amiguinhos, porque seria muito injusto aqui dar qualquer cornetada em relação ao jogo de ontem, né? Seria muito injusto. Então, cabe a mim elogiar também o Thales Magno, claro. O Thales Magno tem 22 anos, né? Ele começou muito bem voando no Vasco, aí foi para um futebol alternativo, que é o futebol americano, na MLS, aí volta pro Corinthians. É jogador para ataque no Brasil se destacando, minha opinião, tá? Eu penso isso, para um dia estar na Europa.
Eu acredito muito nisso. Eu acredito que, na opinião dele É também. muito jovem ainda, tem a sua idade. 22 anos, é muito jovem e começou muito bem no Vasco. É um cara que no Corinthians esse ano tá se mostrando muito útil. Vale estar, né? Ele começou bem no Corinthians também quando ele chega. Aí teve uma lesão, perdeu espaço, até porque o Yuri começou a voar, começou a jogar muita bola. Definiram a dupla ali. Claro, mas é um cara que pra mim pode brigar até por posição. E vocês não, posição. e vocês não acham que com 22 anos não mereça pagar 72 milhões de reais? Não, é que o Corinthians é um time que tá Tem que negociar, gente, tem que barganhar Não, o isso. Corinthians vai tentar a prorrogação do empréstimo. O Corinthians vai tentar mais um tempo de empréstimo, Só que seria lindo. É uma vitória importante do Corinthians, até para buscar essa melhor campanha, né? Que é muito importante, é essencial no Campeonato Paulista para você decidir em casa depois. E o Corinthians está conseguindo ali brigar. Teve essa derrota pro São Paulo, claro que foi a única derrota do Corinthians nos últimos vários jogos, né? São 12 jogos. E aí o Corinthians perde o jogo contra o São Paulo. Só que tá muito bem, cara. O Corinthians tá muito bem. Só que se o São Paulo ganhar um jogo que falta, é líder da competição. Só que tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Everton Guimarães. O líder no grupo do Corinthians é o Mirassol. O Mirassol tem 12 pontos também, igualzinho o Corinthians, e tem um saldo de gols bem superior. Então o Corinthians, ele tá com uma campanha legal, mas tá vendo um adversário no seu próprio grupo também fazendo pontos, Everton. Renato, tem empatados em tudo, né? Só no saldo que o Mirassol tá acima. Agora, a pontuação do Corinthians, Ronaldo me chamou aqui agora, quando o programa entrou no ar, lá 2 horas a menos, Ronaldo me chamou aqui e falou, enaltece aí, gordinho, que o Corinthians é o time que até agora, ainda falta um jogo aí, que é exatamente isso que o Ulisses destacou, se São Paulo ganha, passa e fica com a maior pontuação, que o Corinthians até agora é o time que mais pontuou entre os grandes da capital. Isso a gente tem que enaltecer, né? O Corinthians que terminou o ano passado muito bem, começa 2025 também muito bem. E interessante, Renata, porque o Mirassol, que muita gente a gente já iniciou o ano, né, com muita gente rebaixando o Mirassol num campeonato que nem começou ainda, que é o brasileiro. O Mirassol liderando o grupo, acho que é uma boa perspectiva. E o Corinthians acompanhando, com menos saldo, mas com todos os números parelhos ao Mirassol, de fato é para se comemorar, Renata, porque a virada do ano, a manutenção do trabalho, a manutenção do elenco, esse início, agora aparecendo, e vocês estavam falando aí da questão do Thales Magno, né? Impressionante, é um jogador de recurso, de força, embora seja grande, jogador habilidoso, ganha muito no aspecto físico com ele, mas é um cara que decide, né? A inteligência dele no lance do gol, que inclusive deu a vitória e mais 3 pontos ao Corinthians para se assemelhar aqui em pontuação com o Mirassol no grupo, jogador de muitos recursos. Então, assim, acho que de fato o Ramon Dias tem que olhar com um pouco mais de carinho pro Thales Magno, viu? Um pouco mais de carinho. Olhar o que responde em campo e menos para grife e história dentro do clube, se é que vocês me entendem. Entendo perfeitamente, concordo com você. Está correto, Everton Guimarães. Mais ou menos. Por quê? Thales Magno tem que ser olhado sim pela comissão técnica. Está certo. Eu vou dar uma cornetadinha que faltou dar uma sublinhada. Depois. Calma. Vou guardar. Calma, que agora é aquele recado bacana. Então, galera, isso aí foi o que a mídia trouxe no dia de hoje, no começo dessa manhã, dessa tarde aí. Realmente o campo foi impraticável para jogar futebol, não tem muito como analisar. O Corinthians está levando muito azar nisso. Infelizmente, alguns jogadores importantes não conseguem ritmo de jogo para prevenir lesões, né? Como o Memphis não entrou em nenhum momento para ser poupado. Realmente eu acho que tem que fazer isso mesmo, mas estraga toda a logística, mas ao mesmo tempo também tem uma grande quantidade de jogos aí que também vai ter que ser poupado de qualquer maneira. Então tá bem complicado esse começo aí. Mas pessoal, muito obrigado por todo o apoio. Curtam, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação e vai Corinthians!